Imagina acordar um dia e não saber quem você é, de onde veio ou o que aconteceu nos últimos anos. Parece roteiro de filme, mas para algumas pessoas, essa foi a dura realidade. Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar em 10 histórias inacreditáveis de pessoas que desapareceram misteriosamente e ressurgiram anos depois, sem nenhuma memória do tempo perdido. Esses casos desafiam a lógica e levantam questões profundas sobre a mente humana. O que poderia causar um apagão tão completo? Amnésia dissociativa, um evento traumático ou algo ainda mais estranho? Ao longo deste vídeo, vamos explorar cada um desses enigmas, um por um, tentando juntar as peças de quebra-cabeças que parecem impossíveis de resolver. Sejam bem-vindos ao Fatos Mirabolantes, fique até o final, porque a última história é tão bizarra que vai te deixar pensando por dias. Vamos começar com o caso de Benjamin Kyle. Em 2004, um homem foi encontrado inconsciente atrás de um restaurante Burger King, na Geórgia, nu e com queimaduras de sol. Quando acordou no hospital, ele não tinha ideia de quem era. Sem documentos, sem memórias, ele foi batizado de Benjamin Kyle, uma identidade provisória que o acompanharia por mais de uma década. Apesar de uma vasta investigação, buscas em bancos de dados e até aparições na TV, ninguém o reconheceu. Ele lembrava de coisas triviais sobre o mundo, como fazer café, mas nada sobre sua própria vida, família ou nome. Era como se sua história pessoal tivesse sido completamente apagada. Apenas em 2015, após 11 anos vivendo como um fantasma, sua verdadeira identidade foi finalmente descoberta através de testes de DNA avançados. Seu nome verdadeiro era William Burgess Powell, e ele havia desaparecido de Indiana em 2004. O que aconteceu naquele dia fatídico que o levou à Geórgia e apagou sua mente? A família nunca deu muitos detalhes, deixando um véu de mistério sobre a causa do seu desaparecimento e amnésia. Agora vamos para a Inglaterra, com a história de Jodie Roberts. Em 1985, Jodie, uma jovem repórter, desapareceu de seu apartamento em Tacoma, Washington. Por 12 anos, sua família e amigos a procuraram incansavelmente, temendo o pior. Então, em 1997, uma mulher chamada Jane D. Williams, vivendo no Alasca, começou a ter flashes de memórias que não faziam sentido. Eram rostos e lugares que ela não reconhecia. Intrigada e assustada, ela procurou ajuda. A investigação a levou a descobrir que ela era, na verdade, Jodie Roberts. Ela havia construído uma vida inteira no Alasca, com amigos e um emprego, sem ter a menor ideia de seu passado. Especialistas acreditam que ela sofreu uma fuga dissociativa, um raro distúrbio psicológico, geralmente desencadeado por um trauma extremo, que a fez esquecer sua identidade e vagar para longe de casa. Ela nunca recuperou completamente as memórias dos 12 anos perdidos, vivendo com um buraco inexplicável em sua própria história. O próximo caso é o de Raymond Robbins. Um economista influente e conselheiro do presidente dos Estados Unidos, Robbins desapareceu em 1932, a caminho da Casa Branca. Sua ausência causou um alvoroço nacional. Buscas foram organizadas, teorias da conspiração surgiram. 2 meses depois, ele foi encontrado em uma pequena cidade na Carolina do Norte, vivendo sob o nome de Reynolds. Ele estava trabalhando como garimpeiro, completamente alheio à sua vida passada de poder e influência. Ele não se lembrava de sua esposa, de seu trabalho, nem de como chegou lá. Levado de volta para casa, ele lentamente começou a recuperar fragmentos de sua memória, mas o período do desaparecimento permaneceu um borrão. Os médicos diagnosticaram amnésia devido ao estresse extremo e excesso de trabalho. É assustador pensar que a pressão pode simplesmente apertar um botão de reset no nosso cérebro. Agora, uma pergunta para vocês responderem nos comentários. Se você pudesse apagar seletivamente uma memória dolorosa da sua vida, você faria isso, mesmo correndo o risco de perder outras memórias junto? Deixe sua opinião.
Quero muito saber o que vocês pensam sobre isso. Continuando, temos a história de Hannah Upp. Em 2008, a professora de Nova York desapareceu. Uma busca massiva começou. 20 dias depois, ela foi resgatada do porto de Nova York por marinheiros de uma balsa. Ela estava flutuando na água, desidratada e queimada de sol, sem se lembrar de como chegou lá ou do que aconteceu nas 3 semanas anteriores. Os médicos também apontaram para uma fuga dissociativa. Incrivelmente, a história se repetiu. Em 2013, ela desapareceu novamente por 2 dias. E, tragicamente, em 2017, ela desapareceu pela 3ª vez, após o furacão Irma. Desta vez, ela nunca mais foi encontrada. Seu carro foi achado abandonado em uma praia com sua bolsa e celular dentro. O que aconteceu com Hannah? Será que ela sucumbiu a mais um episódio de fuga, que desta vez a levou a um destino fatal? O mistério permanece. Vamos para a França, com o caso de Etienne Bottineau. No século XVIII, Bottineau ficou famoso por uma habilidade peculiar. Ele alegava poder prever a chegada de navios com dias de antecedência, apenas observando o horizonte. Sua fama cresceu, mas em 1785 ele simplesmente desapareceu. Anos se passaram e ele foi dado como morto. Quase 20 anos depois, um homem com feições semelhantes, mas visivelmente envelhecido e confuso, foi encontrado na ilha Maurício. Ele não tinha memória de seu nome ou passado, mas possuía uma estranha obsessão por observar o mar. Seria ele o famoso Bottineau? Apesar das semelhanças, a falta de memória tornou a identificação impossível e sua verdadeira identidade se perdeu no tempo, como um navio no horizonte que ele tanto observava. Agora, o intrigante caso de uma mulher conhecida apenas como Mulher de Isdal. Em 1970, seu corpo foi encontrado em um vale remoto na Noruega, o Vale de Isdalen. A investigação revelou um mistério digno de um filme de espionagem. Todas as etiquetas de suas roupas foram cortadas e ela viajava pela Europa usando pelo menos 9 identidades falsas. A autópsia sugeriu que ela estava viva quando foi incendiada. Décadas depois, análises de isótopos em seus dentes indicaram que ela provavelmente nasceu na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Ela era uma espiã cuja memória foi apagada ou que estava fugindo de algo tão terrível que a levou a apagar seu próprio passado. O caso nunca foi resolvido e a Mulher de Isdal permanece um dos maiores mistérios da Noruega. E o que dizer de Doug Bruce? Em 2003, ele entrou em uma delegacia de polícia em Coney Island, Nova York, dizendo que não sabia quem era. Ele tinha uma mochila com algumas coisas, mas nenhuma identificação. Ele se lembrava de ter acordado em um trem, sem ideia de como chegou lá. Através de um número de telefone encontrado em sua mochila, conseguiram contatar uma mulher que o identificou como Doug Bruce, um rico banqueiro britânico que morava em Nova York. Seus amigos e familiares confirmaram sua identidade, mas para Doug, eles eram todos estranhos. Ele teve que reaprender tudo sobre sua própria vida, olhando fotos e ouvindo histórias, como se estivesse estudando a biografia de outra pessoa. A causa da sua amnésia retrógrada total nunca foi determinada. Outro caso marcante é o de Ansel Bourne, um pregador do século XIX. Em 1887, ele desapareceu de Rhode Island. 2 meses depois, um homem chamado A.J. Brown, que havia aberto uma pequena loja na Pensilvânia, acordou uma manhã completamente aterrorizado. Ele não reconhecia o quarto, não sabia onde estava e se lembrava apenas de ter sacado dinheiro em sua cidade natal. A.J. Brown era, na verdade, Ansel Bourne, que havia vivido uma segunda vida por 2 meses sem nenhuma consciência de sua identidade original. Este foi um dos primeiros casos documentados de fuga dissociativa, fascinando psicólogos da época, incluindo o famoso William James.
Vamos para a Austrália com a história de um homem que ficou conhecido como Mr. Nobody. Em 2013, ele foi encontrado em um motel, sofrendo de amnésia profunda. Ele não sabia seu nome, idade ou origem. A polícia australiana e a Interpol lançaram uma busca global para identificá-lo sem sucesso. Ele passou anos em um hospital psiquiátrico, uma pessoa sem passado. Apenas em 2020, 7 anos depois, ele começou a recuperar fragmentos de memória e finalmente se lembrou de seu nome, Paul. Aos poucos, ele relembrou que era um cidadão americano. A causa da sua amnésia ainda é um mistério, mas a lenta recuperação de suas memórias oferece um vislumbre de esperança. Finalmente, como prometido, a história mais estranha de todas, a de Antelme Manjan. Durante a Primeira Guerra Mundial, um soldado francês foi encontrado vagando perto de uma estação de trem em 1918, sem documentos e sem memória. Ele passou anos em vários asilos, conhecido apenas pelo número de paciente. Centenas de famílias que haviam perdido parentes na guerra vieram vê-lo, na esperança de que fosse seu ente querido. Em 1930, uma família o identificou como seu filho desaparecido, Octave Monjoan. No entanto, outra família também o reivindicou como sendo seu parente, Antelme Manjan. Testes e investigações se arrastaram por anos. Finalmente, a justiça decidiu que ele era Antelme Manjan. Mas a história não acaba aí. Pouco antes de ser oficialmente entregue à sua nova família, ele recuperou subitamente parte de sua memória e declarou que seu nome verdadeiro não era nenhum dos dois, mas sim um terceiro nome. No entanto, já era tarde demais e ele viveu o resto de sua vida como Antelme Manjan, deixando para sempre a dúvida sobre sua real identidade. Essas histórias nos mostram como nossa identidade e memórias, que consideramos tão sólidas, podem ser frágeis. Elas nos forçam a questionar o que realmente nos define. São nossas memórias, nossas ações ou algo mais profundo? Cada um desses casos é um lembrete sombrio de que, às vezes, a realidade pode ser muito mais estranha e assustadora do que qualquer ficção. Espero que tenham ficado tão intrigados quanto eu com essas histórias. Se você gostou deste mergulho em mistérios reais, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.